Esta é a história de Lara. Lara é uma personagem fictícia de uma história real e de muitas histórias reais. Certo momento de sua vida, ela estava mergulhada em seus pensamentos e lançou um olhar ao passado, alguns poucos anos atrás, e viu o rosto daquele que tanto amou e admirou em sua frente. Seu sorriso, sua fala, seus gestos, seu modo tão carinhoso de tratá-la. Nesta época, Lara estava somente o descobrindo, conhecendo. Então eram horas e horas ao telefone, mensagens inacabáveis. Ela nem via o tempo passar. Há muito tempo também não sentia seu coração pulsar. Então sentia que ali nascia uma estranha e gostosa emoção, uma química, uma sintonia, uma conexão de pele, um magnetismo que ela não sabia de onde vinha e nem como explicar. Estava ficando conectada a esta pessoa. Cada dia, mais e mais vontade sentia de ver, de conversar, de estar com esse alguém. E ela sentia que este alguém trouxe mais colorido ao seu dia e lhe despertou de novo uma vontade de amar, onde tantos olhares lhe eram lançados. Somente a ele os seus olhos vieram brilhar. Sim, ela sentia que era recíproco, que houve sinceridade no brilho do seu olhar, da sua pele. Sentia, sim, novamente uma vontade de amar. Mas no decorrer do tempo, esse alguém foi ficando distante, diferente, longe. Por vezes sentia sua presença fisicamente, mas é como se ele não estivesse mais ali. Então Lara começou a sentir-se confusa e procurava entender o que estava acontecendo. Por que ele estaria mudando assim, tão repentinamente? Por que estava tão perto e tão distante ao mesmo tempo? Intimamente, ela o chamava. Onde está você? Onde estão aqueles olhos que um dia me olharam tão profundo? Onde estão aqueles olhos que tanto eu amei? Tão distantes estão aqueles olhos que me amaram e que ela ainda amava. Então também, repentinamente, ela não sentia mais nem o toque da sua mão com a mesma intensidade, com a mesma emoção, toque este que parecia ter se perdido com o tempo, e pensava o que há de ter acontecido. Ela estava ciente que não era culpa dela, por algo que ela tenha feito de errado ou falado, ou se comportado de uma maneira que o fizesse ter se distanciado, e ainda mais assim, de um momento para o outro. É como se ele estivesse cego, como se não a tivesse mais enxergando, aquela que na sua frente ainda era a mesma, de sempre, de antes, do meio e também do fim. Era como se ele estivesse com uma nuvem no olhar, um olhar frio, distante, perdido, em transe. Envolto em seus pensamentos e embriagado por sentimentos, enfeitiçado por emoções que não eram reais, não eram suas, não eram naturais. Sim, ela sentiu essa mudança tão logo no início, pois ela não foi gradativa. Ela foi brusca, repentina e estranha. Mas ela ainda o amava. E como amava. Porém, da forma como estava, sentia que aquele já não cabia mais em seu coração, não mais a completava, e enxergou que este, que se apresentou no início da relação, talvez, na verdade, nem existisse, talvez tivesse sido somente uma encenação, aquele que, no momento, pertencia somente ao passado.
E se não fosse possível resgatá-lo, só lhe restava abrir as mesmas portas que um dia ele entrou, desejar-lhe boa sorte e assim não magoar mais seu coração. Lara é assim, por mais que ame, por mais que goste, não sabe prender ninguém, não sabe competir com ninguém. Se for para existir uma segunda pessoa, ela prefere abrir mão. Já viveu isso uma vez e não aceita mais traição. Mesmo que o seu coração sangre, mesmo que ainda quisesse muito esse alguém, ela aprendeu a se amar. Não conseguia mais viver com migalhas. Ou a pessoa estaria com ela por inteiro, assim como ela estava para este alguém, ou então ela preferia sentir a dor, mas sentir essa dor de uma vez só e seguir adiante seu caminho sem ele, do que conviver com a dor de receber muito pouco, do que receber o que não correspondesse com seu valor, de não se igualar à altura do seu amor. Então ela abriu as mesmas portas com a qual um dia ele entrou e disse adeus. Com o coração chorando por dentro, mas Lara seguiu sua vida adiante, com seu coração em luto, um filho recém-nascido, filho esse que foi fruto do seu amor, mas talvez tivesse sido somente do seu amor, porque ela já não tinha clareza de que aquele que um dia ela ofereceu seu coração não passava somente de uma encenação ou uma história momentânea. Ela então se sentiu usada para suprir uma necessidade momentânea, talvez um buraco, um vazio que precisasse ser preenchido naquele momento. Teria ela então somente aparecido no momento certo na vida dele e no momento errado na vida dela. Teria sido ela somente mais uma estação daquele que chega, repousa, descansa, desfruta e logo em seguida vai embora, mas que estava somente de passagem. Não importa que fosse de passagem ou fosse para ficar, ela preferiu abrir as portas para ver essa pessoa partir do que dividi-lo com outro alguém, entrar em disputa, dividir sua atenção e não receber a altura do que ainda oferecia o seu coração. Então, se fosse para não tê-lo por inteiro, aquele que um dia ela se apaixonou, esse para ela já não fazia mais sentido. Só restava lhe dizer suas últimas palavras que estavam cravadas em seu coração. Perdão se te faltei em algo, se não fui a mulher perfeita para você, pois pessoas perfeitas não existem. O que nós devemos é compreender as imperfeições do outro, um ir aprendendo e melhorando com o outro. Sou assim mesmo, cheia de defeitos, como qualquer mulher, como qualquer ser humano é. Perdão se existiram talvez algumas cobranças, perguntas, alguns cuidados a mais, pois grande é o amor de quem cobra, de quem chama atenção, de quem corrige, de quem investiga, de quem se preocupa. Quem ama de verdade é assim, não aceita tudo, não aceita erros, não aceita dividir seu amor com outra pessoa, não aceita ser a outra parte. Então ela prefere se despedir, continua amando, mas deixa livre, continua desejando bem, mas não deixando-o preso para ver se está bem. Tive meus erros também, todos nós temos. Somos seres humanos imperfeitos, buscando perfeição no outro. Mas somos imperfeitos e é assim que podemos ir aprendendo, com as perfeições de um e corrigindo as imperfeições do outro. Perdão por comparações que por vezes eu fazia com pessoas do meu passado. Errei muito com isso, confesso. Mas pessoas essas que não significavam mais nada para mim. E meu coração já tinha certeza disso, que naquele momento existia só você. Você foi importante, sim. Mas que a partir de hoje possamos tomar caminhos diferentes, já que nossa sintonia se perdeu com o tempo. E foi assim, finalizaram
na semana do Dia dos Namorados, mas ela concluiu: melhor assim, passarmos já separados do que perto e distante ao mesmo tempo, do que estar junto e não senti-lo mais tão perto de mim. Então ela preferiu fechar a cortina, sair de cena, desejar-lhe um caminho bom e feliz e concluiu: obrigada por ter me feito tão bem e me trazer esse bem mais precioso, esse fruto do que vivemos, que hoje é meu grande e verdadeiro amor. I dance myself into the tube. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I liken it to a balloon.